Sejam bem-vindos ao canal Geossintético Brasil, um canal especializado na engenharia de geossintéticos. Eu sou o engenheiro Sérgio Costa, engenheiro geotécnico do grupo Nortene em GEPOL, e neste vídeo vou falar sobre fixação de geomembranas, com ênfase no dimensionamento de vala de ancoragem. Se tiveres qualquer dúvida, pode escrever no comentário deste vídeo, ou então pode me mandar um e-mail no sergio.costa@nortene.com.br. Em obras que vão geomembrana, é comum que a geomembrana se estenda por um talude, passe pelo fundo, suba o outro talude e então é fixada na crista deste talude. Esta fixação é realizada geralmente por valas de ancoragem. Aqui a gente está mostrando um canal com uma vala de ancoragem seguindo o canal em toda a sua extensão. E nessa vala será utilizada para fixar a geomembrana. Neste reservatório é semelhante. A geomembrana está no fundo, passando por aqui. Depois ela sobe pelo talude. E então, no contorno de todo o perímetro do reservatório é realizada a ancoragem da geomembrana. Neste caso, ainda temos um caso de rampa, né, e que necessitam a ancoragem intermediária, que falarei mais um pouco mais para frente. Em relação aos tipos de ancoragem, primeiro podemos ancorar a geomembrana apenas dispondo dela na crista do talude, sem uma vala de ancoragem. Só que neste caso, é necessário que haja uma cobertura de solo ou de um outro material qualquer, para que quando a geomembrana seja solicitada, ela não seja puxada para o interior do canal ou do reservatório. Uma segunda forma é utilizando a partir de estruturas adjacentes, que são estruturas de metal, de madeira ou de concreto que estão próximos ao reservatório ou ao canal, e que onde então se utilizará de uma fixação mecânica para esta fixação. Ou então, o mais comum é a utilização de trincheiras. Nesse esquema aqui, mostramos uma trincheira do tipo V, né, onde que é feita uma vala, uma trincheira, a geomembrana é disposta e depois é colocado o solo compactando, preenchendo essa vala e segurando a geomembrana lá dentro. Em relação às ancoragens mecânicas, há dois tipos, basicamente. A primeira delas é mostrado aqui na esquerda. É utilizado para essa fixação chapa e parafusos. Um parafuso aqui, outro aqui. E entre o parafuso e a geomembrana há uma chapa que prende, que vai ajudar a prender a geomembrana na estrutura de madeira. Uma segunda forma é a utilização de perfis de PAD. É como se fosse um perfil E, que é chumbado no concreto quando o concreto ainda está mole. Após a solidificação do concreto, a geomembrana é disposta e colocada em cima deste perfil, e então a geomembrana é soldada por uma solda por extrusão. Mas a maneira mais comum de fixar a geomembrana é através de valas de ancoragem, que é feita uma vala ao longo de todo o perímetro do reservatório, e então a geomembrana é disposta até essa ancoragem, onde então depois ela será preenchida com solo. Mas então o que é essa vala de ancoragem? Ela é uma escavação que segura a geomembrana ou os demais geossintéticos para que eles não sejam puxados para o interior do reservatório. Porque conforme o reservatório vai sendo enchido, é comum que a geomembrana seja puxada para o interior do reservatório. Possuem dimensões pequenas, né? Pequenas por quê? Porque um reservatório vai ter ali 7, 8, 10 metros, né? Tem aterros com 20 metros de profundidade, e essa ancoragem ela vai ter uma dimensão de 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, o que é uma dimensão muito pequena em relação a toda a estrutura. Ela acompanha o perímetro a crista do talude em todo o perímetro do reservatório e pode ser coberta com solo, ou então ela pode ser concretada. Pode ser feita das duas formas, conforme a necessidade
da obra. Então, se por algum motivo há um tracionamento mais forte ou o solo não é tão resistente, pode utilizar concreto para preencher essa vala de ancoragem. Nessas fotos, mostramos aqui à esquerda a geomembrana prestes a ser ancorada. Então, temos uma vala de ancoragem e a geomembrana sendo disposta sobre ela. E à direita é mostrado que, como eu comentei anteriormente, não somente a geomembrana são ancorados nessas valas, mas os outros geossintéticos também. Então, neste caso aqui, está sendo mostrado um geocomposto que vai ser ancorado junto com a geomembrana, né, que já está sendo instalada aqui. E ambos vão ser fixados nessa vala de ancoragem, que depois será preenchida com solo. O preenchimento da vala de ancoragem, como eu comentei, pode ser feito através de solo. Então, aqui neste caso, houve a necessidade da compactação do solo com um sapo, e o solo vai ser colocado solo até chegar na superfície do terreno. Ou outra possibilidade, então, é realizar esse preenchimento com concreto. Então, está tendo um caminhão com concreto e está sendo disposto, e toda a ancoragem será concretada. Há também a possibilidade, é bem importante, ter ancoragem intermediária quando temos situação de rampa ou então bermas intermediárias. Aqui nesta foto, mostramos, por exemplo, uma rampa de acesso a um reservatório que tem geomembrana. Então, a geomembrana desce o talude, segue aqui a rampa de acesso e depois novamente desce em sentido ao fundo. Aqui é mostrado o começo do reservatório ao seu preenchimento. Já nesta foto é mostrado esse mesmo reservatório após algum tempo, que mostrou que conforme foi preenchido esse reservatório, a geomembrana foi puxada. Mas como não tinha uma ancoragem intermediária, a geomembrana ela foi puxada para o interior do reservatório e gerou aqui, neste espaço, um vazio entre o solo, né, a fundação, e a geomembrana. Se tivesse realizado uma vala de ancoragem, a geomembrana ficaria naquela mesma posição. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor fácil de ver. Então, ó, se tivesse tido uma vala de ancoragem, essa linha pontilhada em cinza seria a posição que a geomembrana ficaria, mesmo com o reservatório cheio. Há três formas, assim, as três mais comuns formas de se ancorar a geomembrana. A primeira delas é a realização de mantido ela na berma e ancorada apenas na vertical. A forma mais comum é quando se utiliza a vertical e a horizontal da vala de ancoragem, ou então no formato U, que é feito na horizontal, na vertical, depois na horizontal e novamente na vertical. Mas então vamos pensar no dimensionamento. Quando a gente for pensar no dimensionamento da vala de ancoragem, a gente tem três comprimentos, três medidas que é importante. O primeiro, o comprimento da berma, então que é este comprimento aqui, que a gente vai chamar de LRO. O segundo, a largura da vala de ancoragem, que a gente vai chamar aqui de bank. E também a profundidade da vala de ancoragem, que a gente vai chamar de punk. Punk porque é P, profundidade, e ank de ancoragem. Nas literaturas, esses termos é um pouco diferente, mas aqui para ficar mais fácil eu vou chamá-los de punk e de bank. Bem, além disso, vamos considerar também que em alguns casos há a possibilidade de uma sobrecarga de solo, né, uma cobertura de solo com uma espessura H, que vai gerar uma pressão sobre a ancoragem. Deste dimensionamento, né, desse esquema, a gente consegue mostrar o esquema de forças que atuam na geomembrana nessa situação. Uau! E apesar do susto, se inscreva no canal se tu ainda não fores inscrito, e aqui embaixo ativa o sininho para que você seja notificado dos novos conteúdos do canal. Além disso, curta esse vídeo para que o YouTube saiba que este é um conteúdo relevante para ti. E claro, compartilhe esse vídeo com todos aqueles que gostam de geotecnia e geossintéticos. Vamos voltar?
Temos aqui então o diagrama de forças que será utilizado para o dimensionamento da vala de ancoragem. Nesse diagrama é apresentado o LRO, que é o comprimento da berma, o bank, que é o comprimento da vala de ancoragem, e o punk, que é a profundidade da vala de ancoragem. Aqui à esquerda é mostrada uma representação do talude, então um talude de inclinação beta, e o vetor T, que é uma força que puxa a geomembrana em sentido ao interior do reservatório. Esse vetor ele pode ser decomposto tanto na componente horizontal quanto na componente vertical. Para resistir esse vetor T, vai aparecer no sistema outras 6 forças. Além de uma outra força de empuxo, causada pelo solo de cobertura da vala de ancoragem, que vai atuar a favor do tracionamento. Então, para o dimensionamento, nós iremos fazer uma somatória das forças em x, que deverá ser zero. Então, todas as forças terão que ser zero. Mas quais são essas forças? Bem, a primeira força é o FLT. A força FLT é uma força de atrito solo-geomembrana causada devido ao componente vertical do vetor tração, do vetor T. Depois disso temos as forças de atrito da geomembrana, né, solo-geomembrana. Primeiro, Fu sigma n é a força de atrito geomembrana solo de cobertura. E depois, força de atrito solo de base e geomembrana. O FU e o FL, né, tem uma diferença que é o seguinte: o U significa upper, então são as forças que estão acima da geomembrana. E o L significa lower, ou seja, tudo que está embaixo da geomembrana. Toda vez que aparecer FU é a força de cima e o FL é a força de baixo. Então, Fu sigma n é a força de atrito acima da geomembrana devido à sobrecarga. O FL sigma n é a força de atrito abaixo da geomembrana devido à sobrecarga também. Aí aparecem duas outras componentes de empuxo, né? O empuxo passivo, resistido pelo solo de base, e o empuxo ativo, que é causado pelo solo de aterro, né, de preenchimento da vala de ancoragem. Por fim, existem mais outras duas forças de atrito, né? Uma acima da geomembrana na vala de ancoragem e outra abaixo da geomembrana na vala de ancoragem. Mas como tem muitas forças, é possível fazer algumas simplificações. A primeira dela, quando, por exemplo, não há cobertura. Né? Nesse caso, a força Fu sigma n e a força FL sigma n, elas não aparecem, porque como para elas existirem precisa a cobertura, então elas simplesmente não existem. Outra possibilidade é não considerar as forças de atrito dentro da vala de ancoragem, né? Ou seja, adota-se elas como zero. Nestes casos, você está a favor da segurança, porque como elas vão existir na prática, a vala de ancoragem então vai ser um pouco maior e, além disso, elas também vão estar atuando na realidade, então você está a favor da segurança, né? Porque tem forças além do que está sendo considerado no sistema. Outra simplificação que pode ser feita é considerar que o LRO, né, o comprimento da berma, e o comprimento da vala de ancoragem, o bank, possui a mesma magnitude que a profundidade da vala de ancoragem, o punk. Então a gente pode considerar que a LRO é igual ao punk, que é igual ao bank. Para ficar mais claro, vamos fazer um cálculo exemplo, né, de dimensionamento da vala de ancoragem. Para isso, vamos considerar uma geomembrana lisa de espessura 1,5, que possui a tensão admissível na ordem de 15 MPa, ou 15.000 kPa. O solo de base possui um ângulo de atrito de 30 graus, esse é o ângulo de atrito interno do solo, e um peso específico de 18 kN por metro cúbico. O ângulo de atrito de interface solo-geomembrana, né, causado entre a geomembrana e o solo de base, é de 12 graus. O talude, né, o beta, vai possuir uma declividade de 1 para 1,5, né, com inclinação de 33,69 graus.
E o solo e vamos também considerar uma camada de cobertura, né, de 15 centímetros, um solo de cobertura com 15 centímetros de espessura, que possui um peso específico na ordem de 20 kN por metro cúbico. Além disso, há um ângulo de atrito de interface entre os solos e a membrana na ordem de 8. Esse aqui é o ΔU. Então, a primeira coisa, vamos calcular a tração admissível da membrana, ou seja, o vetor tração. Ele é calculado pela tensão admissível da geomembrana, né, o quanto que a geomembrana resiste, vezes a espessura da geomembrana, mas em metros. Né? Então, é 15.000, é o valor de 15.000, vezes 0,015, que é a espessura de 1,5 mm em metros. Nós vamos chegar a um valor de 22,5 kN. Esse é o nosso tração admissível, ou seja, é o quanto está sendo solicitado da geomembrana. Mas a componente horizontal dela é a tração admissível vezes o cosseno do beta. Então, que vai ser um valor de 18,72. Depois, vamos calcular a sobrecarga, que vai ser a espessura do solo vezes o peso específico deste solo. Então, é a espessura de 15 centímetros, ou 0,15 metros, vezes 20 kN por metro cúbico. E nós vamos ter, então, uma sobrecarga de 3 kPa, 3 kPa. Vamos, então, calcular o comprimento da berma de maneira que, por exemplo, não houvesse a vala de ancoragem, ou seja, que somente a geomembrana disposta na crista do talude seria suficiente para garantir para resistir o tracionamento que ela está sendo solicitada. Então, nós vamos chegar nessa fórmula. Essa fórmula vai ser a tensão admissível vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o tangente do ângulo de atrito de interface geomembrana solo de base. Tudo isso dividido pelo σn, que é a tensão, a sobrecarga, vezes a tangente do ângulo de atrito geomembrana solo de cobertura, mais a tangente do ângulo de atrito geomembrana solo de base. Então, nós vamos ter que vai ser 22 vezes cosseno de 33,69, subtraído o seno de 33 vezes 69 vezes a tangente de 12, tudo isso dividido por 3 vezes tangente de 8 mais tangente de 12. Nós chegaríamos a um comprimento da berma na ordem de 15 metros e 17 centímetros, o que na prática é impossível, é impraticável, né? Porque às vezes é muito maior do que o próprio talude. Então, dispor de 15 metros além do talude é muito. É impraticável, mesmo tendo cobertura. Então, nós vamos precisar aqui de uma vala de ancoragem. Então, podemos seguir em dois caminhos. Impomos o valor do LRO. Então, vamos considerar que o LRO tenha 1 metro. Ou então, vamos considerar que ele é igual à vala de ancoragem. Vamos seguir para o segundo caminho, por uma questão de praticidade, porque no campo é muito mais fácil dizer para quem vai executar a vala de ancoragem as dimensões padronizadas. Então, você pode dizer, vai ser 1 metro de profundidade da vala de ancoragem mais 1 metro, ou seja, 1. Isso é mais fácil para executar do que falar, 50 centímetros de berma, mais 1 metro de profundidade e 30 centímetros de comprimento. Então, assim no campo, se torna mais prático. Então, primeira coisa, vamos calcular a força de atrito geomembrana solo devido à componente vertical da tração, que é essa força aqui. Bem, por que ela existe? Essa é a primeira coisa que é importante a gente falar dessa força. Ela vai existir porque nós temos uma tração para baixo, uma componente vertical. Quando ocorre isso, a geomembrana ela é puxada. Quando ela é puxada, ela gera um atrito entre a geomembrana e o solo. Esse atrito, ele é o ângulo de atrito desse material, vai produzir aqui uma inclinação, que a gente vai chamar aqui de ΔL. Então,
Nesse caso, ela vai produzir uma componente horizontal que vai ser o FLT. Para a gente lembrar que tangente de um ângulo, né, então nesse caso ΔL, é igual o cateto oposto, FLT. Né? Então, o tangente de um ângulo vai ser o cateto oposto, FLT, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o T seno de beta. Né? Eu coloco aqui o seno de beta. Para a gente achar o FLT, basta passar T seno de beta multiplicando o tangente do ΔL. Então, nós vamos chegar que a FLT vai ser o T, né, a atração admissível, vezes o seno de beta, vezes o tangente do ângulo de atrito geomembrana solo de base, ou seja, ΔL. Isso vai ser 22 vezes seno de 33 vezes 69, 33,69, vezes o tangente de 12. Isso tudo deu 2,65 kN. Perceba que nesse caso não tem a influência do LRO. Então o comprimento da berma neste caso pode ser 50 centímetros, 10 metros, 5 metros, independente do qual for este valor, a força de tração FLT será idêntica, será a mesma. Vamos calcular agora a força de atrito geomembrana solo, mas por conta da sobrecarga. Então, o FU sigma N e o FL sigma N. O FU sigma N vai ser o valor da sobrecarga, o sigma N, vezes o comprimento, né, porque como ele é influência do comprimento, vezes então o ângulo de atrito, a tangente do ângulo de atrito, de interface geomembrana solo de cobertura, ou seja, que está acima da geomembrana. Sigma N nós calculamos é 3. O LRO nós iremos considerar que é igual à profundidade da vala de ancoragem, ou seja, o PANC. E o tangente do ângulo de atrito é 8. Né? O ângulo de atrito é 8, então é o tangente de 8. Tudo isso vai dar 0,42 do... Deixa eu apagar, foi em cima. Ou seja, deu 0,42 da profundidade da vala de ancoragem. Então, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular tudo em função da profundidade da vala de ancoragem e no final iremos fazer um sistema. E assim, achando a profundidade da vala de ancoragem, a gente acha todas as outras forças. A força de atrito abaixo da geomembrana é calculada de forma semelhante. Só que aqui nós iremos utilizar o ângulo de atrito de interface, geomembrana, solo de base. Então, ΔL. Então, sigma N, que é 3 vezes a profundidade da vala de ancoragem, o PANC, vezes a tangente de 12. Nós vamos chegar em 0,64 vezes o PANC. Agora vamos calcular o empuxo passivo. Então já saímos da berma e entramos agora na profundidade da vala de ancoragem. Então estamos aqui, né, nesse sentido. Já passamos daqui, já viemos daqui e agora estamos descendo. Então vamos calcular, para quem lembra lá da mecânica do solo, a primeira coisa para calcular o empuxo, temos que calcular o coeficiente do empuxo. Né? Nesse caso, como empuxo passivo, o Kp. O Kp ele vai ser a tangente ao quadrado de 45 mais o ângulo de atrito interno do solo dividido por 12. Então, o Kp vai ser a tangente ao quadrado de 45 mais 30 sobre 2, que vai ser 45 mais 15. Então, o Kp vai ser a tangente ao quadrado de 60. E nós vamos chegar, então, que o Kp é igual a 3. Vamos calcular agora o empuxo passivo do solo, já que nós já temos o Kp. Então, o empuxo do solo, nesse caso, como nós temos uma sobrecarga, terá duas componentes. A primeira componente por conta do solo e a segunda por conta da sobrecarga.
Então, é como se nós dividíssemos esse diagrama aqui em duas partes. A primeira parte, que seria um retângulo, é em função da sobrecarga. E a segunda é em função do solo, que como ele é em função da profundidade, conforme a maior profundidade, maior o empuxo. Por isso que ele é um triângulo. Então, no comecinho, lá em cima é 0, e ele vai aumentando conforme a profundidade. Como é um triângulo, então vai ser Kp vezes o peso específico do solo, vezes a profundidade dele, dividido por 2, vezes a profundidade. Como a profundidade vezes profundidade, então nós podemos considerar aqui o punk ao quadrado. Mais a parcela da sobrecarga, que vai ser o Kp vezes o σn. Então, substituindo os valores, vamos ter que o empuxo passivo vai ser 3 vezes 18, vezes o punk ao quadrado, dividido por 2, mais 3 vezes 3. Simplificando esse valor, chegaremos que o empuxo passivo vai ser 27 punk ao quadrado mais 9. Calculamos o empuxo passivo causado pelo solo de base, agora vamos calcular o empuxo ativo causado pelo solo de preenchimento. Então, assim como no empuxo passivo, vamos calcular primeiro o empuxo ativo do solo, e o coeficiente do empuxo ativo será a tangente ao quadrado de 45 menos, só que aqui menos, por ser um empuxo ativo, menos o ângulo de atrito interno do solo dividido por 2. Então vai ser 45 menos 30 sobre 2, que vai ser 45 menos 15. Então, Ka vai ser o tangente ao quadrado de 30, que dará um valor de 0,33. Temos o Ka, podemos calcular então o empuxo ativo. O empuxo ativo, assim como no empuxo passivo, vai ter duas componentes. Uma componente causada pelo solo e a segunda componente causada pela sobrecarga. Como nós estamos falando, como nós consideramos um solo de preenchimento na vala de ancoragem, podemos considerar que as propriedades geotécnicas do solo de preenchimento vai ser as mesmas propriedades do solo de base. Isso porque muitas vezes nós preenchemos a vala de ancoragem com o próprio solo preenchemos a vala de ancoragem com o próprio solo local, ou seja, o solo da base. Então são as mesmas propriedades. Além disso, como a profundidade, a vala de ancoragem é muito pequenininha, não vale a pena a gente trabalhar com outros valores, porque como a variação vai ser muito pequena, então podemos considerar tanto o ângulo de atrito quanto o peso específico, o ângulo de atrito do solo mesmo, podemos considerar idênticos ao do solo de base. Então vamos calcular novamente. Então Ka já calculamos, que é 0,33, vezes 18, que é o peso específico do solo, vezes a profundidade ao quadrado, tudo dividido por 2, mais a componente em função da sobrecarga, que é 0,33 vezes 3. Tudo isso vai ser 2,97 vezes a profundidade ao quadrado mais 1. Mas, como nós estamos fazendo uma somatória em função de x, e tudo que tiver em sentido esquerda para a direita será positivo, e o empuxo está para o outro lado, vai ser uma força negativa. Então, ele vai aumentar, ele vai estar a favor do tracionamento. Então, ele aumenta o tracionamento. Então, podemos considerar que ele é negativo. Então, 2,97 punk ao quadrado mais 1, tudo isso vezes menos 1. Por fim, nós já passamos desculpa meu mouse, vamos voltar aqui. Já passamos pela berma, já descemos a profundidade da vala de ancoragem e agora nós vamos calcular o comprimento dela. Então, nós estamos agora em função do bank. Então, aqui nós vamos ter duas forças de atrito novamente. O atrito com o solo de cobertura da vala de ancoragem e o solo de base. Então, nós vamos ter dois atritos novamente. Então, vamos lá. Então, o FU sigma N vai ser igual ao que nós tínhamos calculado anteriormente para a sobrecarga. Então, só que aqui nós vamos ter, além da sobrecarga, nós também temos o carregamento do solo do preenchimento. Então, vai ser o punk vezes o bank, que nós consideramos igual, então dois parâmetros iguais, vezes o peso específico do solo, vezes o tangente do solo
né, do tangente do ângulo de atrito de interface geomembrana solo de cobertura, ΔU, mais a componente da sobrecarga, que vai ser σn vezes bank vezes o tangente do ângulo de atrito geomembrana solo de cobertura. Como o bank vai ser igual ao punk, podemos substituí-los na equação. Então vai ficar punk ao quadrado vezes 18 vezes tangente de 12 mais 3 vezes punk vezes tangente de 12. Nós vamos chegar então num valor de 3,83 punk ao quadrado mais 0,64 punk. O mesmo faremos para o ângulo de atrito abaixo, a força de atrito abaixo da geomembrana. Então, vai ser punk vezes o bank vezes o peso específico do solo de cobertura vezes o ângulo de atrito de interface geomembrana solo de cobertura mais o σn vezes o punk vezes o ângulo de atrito geomembrana solo de base. Então, aqui é o punk ao quadrado vezes 12, mais o tangente de 12, mais 3 vezes o punk vezes tangente de 12. Aqui nós vamos chegar em 3,83 mais 0,64 punk. Só para ressaltar, neste caso, como o solo de preenchimento da vala de ancoragem é o mesmo do solo de base, as propriedades geotécnicas são os mesmos e os ângulos de atritos também são os mesmos. Por isso que o ângulo de atrito de interface, tanto de cima quanto de baixo, será 12. Agora faremos as igualdades das forças em X. Então, vamos o FLT, vamos trazer o FLT, depois o FU sigma N, o FL sigma N, o empuxo passivo, mais o empuxo ativo, só que como ele está em direção oposta, ele é negativo, o FU da ancoragem e o FL da ancoragem. Tudo isso terá que ser maior ou igual ao tensão admissível vezes o cosseno de beta, ou seja, a soma de tudo isso tem que ser maior ou igual a 18,72. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar os valores semelhantes. Então, vamos somar primeiro o valor que estão elevado ao quadrado. Então, deixa eu mudar de cor. Depois, os valores que estão elevado a 1, que é só o vezes o punk. Então, temos aqui, temos aqui, temos essas duas aqui também. E, por fim, também temos as constantes, né? Que é o FLT, 2,65, mais 9, menos 1. E tudo vai ser igual. 31,69 punk ao quadrado, mais 2,34 punk, mais 10,65. Passamos, então, o 18,72 para cá. E vamos chegar, então, numa equação de segundo grau, né? Então, 31,69 de x ao quadrado mais 2,34x menos 8,07. Vamos resolver então uma equação de segundo grau, né? Então, para quem não lembra, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Onde que delta é b ao quadrado, 2,34 ao quadrado, menos 4ac, né? Menos 4 vezes 31,69a vezes menos 8,07, que é o c. Tudo isso dividido por 2a, que é 2,3169. Então, nós vamos chegar em dois valores para o punk. Punk igual menos 0,54 ou então punk igual a 0,47. Como não podemos ter número negativo, a gente pode, nesse caso aqui, simplesmente desconsiderar o valor negativo. Portanto, a vala de ancoragem, a profundidade da vala de ancoragem adotada será de 50 centímetros. Como nós consideramos que o LRO e o bank, né, a largura da vala de ancoragem também será igual
a profundidade, nós vamos chegar então num esquema da seguinte forma: 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, ou seja, 1,5 m de comprimento. Mas neste caso, como o próprio esquema mostra, tem uma cobertura de solo. E nem sempre tem uma cobertura de solo. Então, o que nós vamos fazer se não houvesse a cobertura? Então, vamos refazer esse cálculo, só que agora sem a cobertura. Se nós não temos a cobertura, então a primeira força que some é o FU sigma N, que nós não vamos ter ela. Depois também não teremos o FLN, porque como as duas são em decorrência da sobrecarga, se a sobrecarga não existe, essas duas forças também não existem. No caso do empuxo, tanto o ativo quanto o passivo, as constantes vêm da sobrecarga. Então, se não tem sobrecarga, não teremos as constantes também. Por fim, no ângulo de atrito da vala de ancoragem, são duas componentes. Uma em função, né, do solo de cobertura e o outro em função da sobrecarga, né, que é o 0,64. Se essas duas se não existem sobrecarga, o 0,64 pode ser desconsiderado também. E assim como fizemos no cálculo anterior, vamos fazer, né, vamos unir as partes. Como aqui não tem nada multiplicando o Planck, é tudo ou Planck quadrado ou constante, nós vamos chegar então que é 31,69 Planck quadrado mais 2,65. Neste caso, passamos o 2,65 subtraindo. Então fica 18,72 menos 2,65, que vai ser 31,69 Planck ao quadrado igual a 16,07. O que está multiplicando 31,69, passamos então dividindo. Vamos chegar aqui, Planck ao quadrado é igual a 0,51. Tiramos a raiz dos dois lados e vamos chegar aqui então que a profundidade Planck é 0,71. Podemos adotar então as dimensões de 0,75 ou 80. Vamos considerar então que o Planck aqui é 75. E vamos ter esse sistema então, 75, 75, 75, sem cobertura. Mas também podemos pensar em outras formas, né? Já eu comentei lá atrás que muitas vezes a gente pode desconsiderar essa parcela em favor da segurança. Vamos considerar que apenas tem a berma e a profundidade. Então, se desconsiderarmos o ângulo de atrito da vala de ancoragem, né? Desconsideramos tudo aquilo que é da sobrecarga que não existe, e as forças de atrito FU da ancoragem e FL da ancoragem também somem. Então nós vamos ficar apenas com o empuxo passivo, o empuxo ativo e o FLT. Somamos tudo, fica 24,03 Planck ao quadrado mais 2,65. Tudo isso igual a 18,72. Passamos os 2,65 subtraindo, nós vamos chegar então em 24,03 Planck ao quadrado igual a 16,07. Passamos o 24,03 dividindo, encontramos que Planck ao quadrado é igual a 0,69. Tiramos a raiz dos dois, vamos encontrar então uma profundidade da ancoragem na ordem de 0,81, que podemos adotar então 0,85, chegando assim ao esquema de 85, 85 e 85. Perceba que quando nós tínhamos a cobertura de solo, a vala de ancoragem era de 1,5. Né? Então, somando lá 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, chegava no 1,5. Agora, sem a cobertura e desconsiderando o atrito da vala de ancoragem, nós vamos ter em torno de 2,55. Ou seja, aumentou 1,05 m da vala de ancoragem, simplesmente porque tiramos a cobertura e desconsideramos o ângulo de atrito. Assim, chegamos ao final deste vídeo. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Novamente, se tiver qualquer dúvida, pode me escrever no endereço sergio.costa@nortene.com.br.
Eu sou o engenheiro Sérgio Costa e este foi mais um vídeo para o canal Geossintéticos Brasil.